Bom dia. Tiago 2, a partir do versículo 1. Carta de Tiago aos Hebreus, ao povo de Deus, capítulo 2, a partir ali do versículo 1. Caros irmãos, como crentes em nosso glorioso Senhor Jesus Cristo, não façais acepção de pessoas, tratando-as com preconceito ou parcialidade. Se nós somos cristãos, é que ele fala, como os irmãos, caros irmãos, crente em nosso Senhor Jesus Cristo. Se nós somos cristãos, se nós somos seguidores de Cristo, se nós o seguimos, se nós procuramos praticar o Evangelho de Jesus Cristo, então nós não fazemos acepção de pessoas, nós não discriminamos. Ah, não, porque a pessoa é moreninha, o outro é coradinho, o outro é branquinho, o outro é lourinho, a outra é pretinho, o outro é... Não fazemos diferença. Porque aquele ali é um pobrezinho, aquele ali é um mendigo, aquele ali é um desalido total. Não faz. Todos são iguais, dia do Senhor. Aquele ali é deficiente físico. Aquele ali tem um problema isso, aquele, tem uma enfermidade essa, aquele. Não fazemos discriminação. O que nós fazemos discriminação? É aqueles que amam o pecado e são radicalmente, totalmente contra a palavra de Deus. Evidentemente que eu não aceito, jamais iria aceitar homossexuais na nossa congregação. Jamais vou aceitar ou permitir pessoas que estão em segundo ou terceiro casamento. Jamais eu vou aceitar ou permitir pessoas em quaisquer que sejam vícios. Não, porque as pessoas têm que vícios, estão no pecado também, dispostas a abandonar o pecado, a abandonar o erro, a abandonar tudo que não presta. Aí sim. Mas discriminar a pessoa por causa de uma questão física, de cor, não, jamais, nós não podemos. Ou por uma pessoa não ter grandes condições financeiras, essa ou aquela, não podemos discriminar ninguém. De maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Essa que é a realidade. Tem que entender, se nós formos cristãos. Não fomos. Versículo 2. Se por assim dizer, entrar na vossa sinagoga algum homem com anéis de ouro nos dedos, trajando roupas caras, e ao mesmo tempo entrar uma pessoa pobre, vestindo roupas velhas e sujas, e tratardes com atenção especial ao homem bem trajado, e o honrades dizendo, eis aqui um lugar digno da tua pessoa. Assenta, pois, mas disserdes ao pobre, tu podes ficar ali em pé, ou assenta-te no chão próximo ao estrado onde ponho os meus pés? Não fizeste discriminação preconceituosa e vos tornastes como juiz que usam critérios perversos? Temos que observar que, por exemplo, tem algumas denominações que eles fazem discriminação, sim. Não, aquele ali é fulano, é um empresário, é um jogador de futebol. É B, é uma pessoa que dá boas ofertas, bons dízimos. Então eu já estive em igreja onde eu vi isso. Não, ali é político fulano de tal, deputado fulano de tal, vereador fulano de tal.
eles ficam num lugar à parte. Sim, senhor, sim, senhora, é exatamente isso que eu estou falando. Políticos, jogadores de futebol, empresários, têm uma preferência não, ali ficam eles. Por que não? Dá um bom dízimo, boas ofertas. E as pessoas não estão percebendo que com isso estão pecando. Todos nós somos iguais. Não é a roupa, não é nossa maneira de vestir, de portar ou qualquer joia que nos transforma em superior ou inferior, quem quer que seja. Todos somos iguais diante do Senhor. Todos. Então não podemos incorrer nesse pecado. Temos que entender isto. Ninguém é melhor do que ninguém. Deus é um só. Versículo 5. Ouvi, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé e herdeiro do reino que ele prometeu aos que o amam? E ele lembra, Tiago está lembrando bem, uma coisa que é séria. Jesus não falou assim, olha, do rico será o rei do céu, não, mas falou dos pobres. Na verdade, a riqueza acaba sendo ter um empecilho, um impedimento para a pessoa herdar o rei dos céus. Nós temos que aprender a confiar em Deus e saber que todos são iguais. Ah, porque eu sou pobre, glória a Deus. Glória a Deus. Deus talvez não permitiu que você tivesse riquezas, porque as riquezas te desviariam do caminho do Senhor. O amor dele por você, por mim, por nós, tão grande que permitiu que vivêssemos na pobreza, fôssemos pobres, para nós sermos ricos nele. Permitiu que aqui nós não pudéssemos desfrutar das coisas do mundo aí, mas para pudéssemos desfrutar de paz, da alegria, da liberdade, do poder nele e dele. O reino que ele prometeu aos que o amam. São pobres para serem ricos na fé e herdeiro do reino que ele prometeu aos que o amam. Versículo 6. Contudo, vós tendes menosprezado o pobre, e não os ricos que vos oprimem. E não são os ricos que os oprimem, que vos oprimem? Não são eles que vos arrastam para os tribunais? Não são os ricos que blasfemam o bom nome que sobre vós foi invocado? Se vós, entretanto, observais a lei do reino, como está registrado na Escritura que ordena, amarás o teu próximo como a ti mesmo, então estareis agindo corretamente. Se, todavia, tratais pessoas com parcialidade, estareis incorrendo em pecado e serei condenado pela lei como transgressores. Esta maneira, eu fico observando, até muitos crentes cristãos começam a apontar exemplos de pessoas que foram bem-sucedidas financeiramente. Ah, não. Olha, fulano, você tem que ser igual fulano. Fulano, ele conseguiu isso e conseguiu aquilo. Fulano tem isso, fulano tem aquilo. Para mim, exemplo é aqueles exemplos de homens e mulheres de Deus. Esses são exemplos. Ah, mas por fulano, não, fulano criou história.
né? Ele fez o nome dele, todo mundo o conhece, mas daí não interessa que o mundo todo o conheça e o respeite. Nós temos, eu quero ser conhecido e respeitado por Deus. Deus sabe, falar que aquele ali é um filho meu, aquela ali é uma filha minha. É isso que nós temos que saber. Eu vejo as pessoas, né? Todos admiram, não, porque Martin Luther King, né? Foi realmente um homem de Deus, ele era um pastor batista, é isso aqui. Não, para mim ele não era um homem de Deus, mesmo porque toda rebelião é contra a palavra de Deus. E ele estava em plena rebelião. Vemos que nem na ele tinha paz. Então só aí já fica claro, caracterizado a rebeldia dele à palavra de Deus. Ao fato de levar um título, ter um título, é pastor, isso é o B, não quer dizer nada, não. De maneira nenhuma. Então, às vezes nós deixamos, julgamos, não acreditamos numa pessoa simples, ali, porque é pobre, mas não percebemos que realmente é uma seguidora de Cristo, é um seguidor de Cristo, é um homem fiel, temente ao Senhor. Mas nós gostamos de olhar e valorizar uma pessoa só porque tem nome, é bem financeiramente, é realizado financeiramente, ou comercialmente, ou profissionalmente, tanto faz. Nós temos que ver, sim, aqueles que são pessoas firmes, espiritualmente, pessoas que estão em Cristo. Do outro lado também eu vejo o povo falar, não, Pelé foi o homem de Deus. Não, nós sabemos que não foi. E não é pelo fato dele ter morrido agora que eu vou falar que, não, ele era o homem de Deus. Não era. Vimos o comportamento dele em relação à filha dele, a netos dele e tudo mais. E assim várias outras pessoas sucessões. Então nós temos que abrir os nossos olhos. Porque se nós estivermos fazendo, como nós lemos aqui no versículo, se nós tratamos alguma pessoa com parcialidade, estamos pecando. E nós seremos condenados pela lei como transgressores da lei. Ou seja, nós não respeitamos a lei, nós não praticamos a lei de Deus. Nós temos que aprender a obedecer a Deus, obedecer a lei do Senhor e colocarmos em prática a sua palavra. Caso contrário, vamos perecer. Se ficar olhando pelas coisas grandiosas daqui da terra, você é do mundo. Esse lugar não é em Cristo. Pensa nisso. Muito bem, nós lemos o livro de Tiago no capítulo 2 até o versículo 9. Querendo Deus, amanhã nós daremos continuidade a partir do versículo 10. Todas as dúvidas esclarecemos na Bíblia. Por isso, em todo o tempo eu digo, leiam e pratiquem a Bíblia. Deus abençoe. Então, bom dia.